Retornando, o que significa aculturação interétnica? O que significa isso? É quando grupos étnicos, não, culturalmente diferentes entram em contato permanente, não, com outro grupo, acaba sofrendo a influência do outro grupo. Isso é aculturação interétnica. Isso acontece muito no nosso Brasil, um país continental, onde a gente acaba assimilando o costume do Nordeste, costume lá do Sul, né? Uma mistura de costume. Tá? O que significa transfiguração étnica? Tá? É o processo através da qual as populações tribais que se defrontam com as sociedades nacionais. Tá? São transfiguração étnica. O que é destribalização? Os grupos indígenas perdem sua autoaceitação e autorrespeito como povo e passam a viver como regionais ou caboclos. Né? Que são, que solução vislumbramos? Qual é a solução para o índio brasileiro? Cristo é a única solução para o índio brasileiro. Ou Cristo é a única solução para a humanidade. Muito bem, queria falar sobre o tamanho do desafio missionário. Todos nós sabemos, como o próprio Jesus falou, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Não? Ele disse que no mundo a gente teria aflição, que o mundo é o palco, né? Aonde nós somos colocados como espetáculo desse mundo. Estamos diante de um grande desafio, queridos. Um desafio muito grande que requer uma atenção redobrada por parte da Igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Nós temos um total, segundo a ONU, de 193 nações. Tá? Nós temos uma pobreza extrema no mundo. Tá? Em cada continente, nós temos alguns países ricos, países pobres, tá? E dentro do país rico, nós temos uma população pobre. Aí você imagina dentro de um país pobre, como nós temos vários países na África, que são pobres em consequência das guerras, né, das próprias colonização. Tá? Então nós temos em alguns países uma pobreza muito grande, em decorrência também do clima, do solo e tantas outras coisas mais que provocam esse desequilíbrio social no mundo. Nós temos um grande problema também, é um desafio muito grande para a obra do Senhor, para a obra missionária. São as drogas, os vícios, não? As drogas de maconha, seja cocaína, heroína, LSD, ou o próprio álcool, ou qualquer outro tipo de vício, é um grande desafio. É um desafio da sociedade e a igreja, como faz parte não, desta sociedade, precisa abraçar esta causa, tá, através da evangelização. Nós temos o problema da violência de todas as formas. Tá? Nós temos a violência urbana, nós temos a violência familiar, nós temos a violência com as crianças, em todo o segmento da sociedade, infelizmente, nós nos deparamos com a violência. Nós temos a violação dos direitos humanos, não? São desafios. Nós não estamos aqui para mudar o mundo. Não? Quem vai mudar o mundo é o Senhor Jesus através do seu poder, da transformação que Ele mesmo vai trazer um dia para essa humanidade. Mas nós estamos aqui para influenciar o mundo. Não? Cada um de nós, como missionário, como cidadão, devemos fazer a nossa parte, tá? Como cidadão, e ter a certeza, a fé em Deus, que Deus é poderoso para mudar, tá? O quadro no nosso país, o quadro nesse mundo, até mesmo para que haja assim, uma porta mais aberta, mais ampla para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um outro grande desafio, que são os presídios abarrotados,
que deveria ser lugar de recuperação, mas infelizmente não é novidade, que ali passa a ser a escola do crime, tá? As pessoas saem de lá normalmente pior do que entrou, é um grande desafio também missionário. Nós temos os hospitais superlotados, com pouco recurso, tá? E não adianta a gente ficar procurando culpado, lançar culpa no sistema, no governo. Nós precisamos arregaçar as mangas, trabalhar, evangelizar, ir nos hospitais, ir nas enfermarias, ir nos leitos e levar a palavra do Evangelho, a palavra que transforma. Nós temos um outro grande problema, né, que é um grande desafio, né, social. E quando a gente fala de desafio social, é importante entender isso. A igreja faz parte da sociedade, né, que é a corrupção. A corrupção política é um grande desafio. Nós temos no Brasil, né, segundo o IBGE de 2010, né, 6.329 favelas. Gente, a favela é um grande desafio missionário também. É interessante que muitas pessoas querem fazer missão fora do Brasil ou fazer missão em outro estado, mas às vezes a missão está do nosso lado. A missão está gritando perto de nós. Né? E as favelas é um grande campo missionário, é um grande desafio missionário evangelizar, aonde existe pouca presença do poder público, né? Aonde o poder paralelo tem muita resistência, tem muita força, e é um desafio muito grande. Nós temos um outro grande problema do analfabetismo. Né? Só no Brasil nós temos 11 milhões de analfabetos, pessoas que em pleno século 21, né, 2020, não sabe ler, né, não sabe escrever, tem dificuldade, né, na escrita, tem dificuldade na comunicação. Lamentável esse quadro. E em todo o mundo nós temos 750 milhões de analfabetos. Nós temos as 8 religiões maiores, né, as maiores religiões do mundo, que não deixa de ser também um desafio missionário. Né? Espiritismo, nós temos 13 milhões de adeptos que acreditam, né, na doutrina, né, no ensinamento do Espiritismo. Nós temos o judaísmo, né, 15 milhões de adeptos. Nós temos o sikhismo, 20 milhões de adeptos. Nós temos o budismo, 376 milhões de adeptos ao budismo. Nós temos as religiões tradicional chinesa, né, que se divide em outros blocos dentro da própria China, 400 milhões, né, de adeptos. Nós temos o hinduísmo, 900 milhões, né, de adeptos. Nós temos o Islã, olha o desafio do Islã, 1 bilhão e 600 milhões de adeptos. Mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos 2 bilhões e 200 milhões de adeptos no cristianismo. Mesmo assim, o desafio é muito grande. Um outro grande problema, né, que é um desafio, é o materialismo, ou o mercado da fé, que se implantou dentro da igreja. São desafios que nós não podemos fazer vista grossa e temos que continuar ouvindo o chamado, a convocação do Senhor. Quem há de ir por nós e a quem enviarei? Nós não podemos ser aquele voluntário passivo, precisamos ser o voluntário ativo. O voluntário passivo, como nós já estudamos, é aquele que está sempre dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. O voluntário ativo é aquele que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Significa dizer, Deus está procurando os voluntários, aqueles que estão realmente dispostos, aqueles que entendeu o chamado, a convocação e estão predispostos a obedecer o ID de Jesus.